Quando o chicote de montaria atingiu as minhas costas, eu não chorei. O som do couro a rasgar a pele ecoava pelas paredes úmidas da adega da velha quinta em Sintra, soando terrivelmente estridente. A mão de Duarte Vasconcelos era firme. O chicote longo, feito de couro cru e pontas de crina, voava na sua palma. Cada golpe evitava os meus órgãos vitais com uma precisão cirúrgica, mas arrancava-me brutalmente a dignidade e o decoro. Confessa o teu erro, Catarina. A sua voz era fria e elegante, como a de um juiz supremo a olhar para uma criminosa irrecuperável. Cerrei os dentes. O suor frio, misturado com sangue, escorria pela minha espinha abaixo, ensopando o vestido de seda branca que eu tinha vestido apenas para agradar aos gostos dele. O sabor à ferrugem inundou a minha boca. Engoli em seco, reprimindo o gemido na garganta, e forcei-me a levantar a cabeça. O meu olhar passou por cima dos ombros largos dele e fixou-se na nossa filha, encolhida num canto, e depois em Inês, que estava encostada à porta, com as mãos a cobrir a boca, a soluçar silenciosamente. Hoje era o 5º aniversário da Leonor. 3 horas antes, eu estava no último andar de um hotel de 5 estrelas no Tivoli, em Lisboa, a decorar pessoalmente o salão com balões cor-de-rosa e um enorme bolo de fondant. Duarte tinha prometido que hoje desmarcaria todas as reuniões do Conselho de Administração para passar um aniversário completo com a filha. Mas quando ele abriu a porta do salão, trouxe consigo não apenas o frio úmido de novembro, mas também Inês, com os olhos vermelhos e inchados de chorar. Nas mãos, Inês apertava os farrapos de um vestido de alta costura parisiense, completamente cortado à tesoura. Era a peça que Duarte tinha arrematado num leilão em Milão no mês passado, dizendo que era para agradecer a Inês por lhe ter salvo a vida num incêndio há 5 anos no Algarve. Era o seu troféu para a gala de caridade do grupo na próxima semana. Dona Catarina, eu sei que a senhora sempre desconfiou de mim. Acha que eu fico perto do senhor Vasconcelos por interesse. Pode virar a sua raiva contra mim, mas por que mandou a menina Leonor cortar este vestido? Isto era uma gentileza do senhor Vasconcelos. Inês chorava, soluçando sem ar. Os seus ombros frágeis tremiam como folhas ao vento de outono. Eu ainda não tinha tido tempo de abrir a boca quando a bofetada de Duarte aterrou com força na minha cara. A força foi tanta que caí e derrubei o bolo na mesa. Os pequenos pôneis de açúcar partiram-se em pedaços e o creme sujou-me toda. A Leonor desatou a chorar, aterrorizada. Correu para mim e abraçou-se às minhas pernas, mas Duarte agarrou-a pelo colarinho e entregou-a aos seguranças atrás dele. Levem-nas para a quinta, em Sintra. Vamos aplicar a lei da família. O olhar de Duarte era tão frio como a água do Atlântico no inverno, não me deixando qualquer margem para defesa. As memórias foram dispersadas por uma nova onda de dor aguda nas costas. A 20ª chicotada passou pela minha omoplata exposta, levantando um rasto de gotas de sangue. Uma gota quente voou e caiu no vestido novo de tule da Leonor, espalhando-se como uma rosa vermelha e brilhante. Não batas na mamã. Papá mau, és um homem mau. A Leonor libertou-se do aperto do segurança e, como um pequeno animal desesperado, correu e abraçou-se com toda a força à perna de Duarte, abrindo a boca e mordendo-o com raiva. Duarte gemeu de dor e franziu a testa. Num reflexo, sacudiu a perna. A força escassa da Leonor não podia resistir ao impacto de um homem adulto. Voou como um papagaio com o fio cortado e a sua testa bateu com força na quina da velha mesa de carvalho do século XVIII. Um estrondo abafado ecoou. O sangue jorrou imediatamente da testa pálida da Leonor, escorrendo pelas suas bochechas, cheias de lágrimas e misturando-se com o sangue no vestido. Leonor, não sei de onde tirei forças, mas libertei-me das cordas de sisal que me prendiam os pulsos, tropecei até ela e protegi a minha filha nos braços. Os meus dedos trêmulos cobriram a ferida, mas não conseguiam estancar aquele vermelho quente e ofuscante. O movimento de Duarte congelou no ar. As veias saltaram nas costas da mão que segurava o chicote. Um pânico fugaz atravessou os seus olhos e ele deu instintivamente um passo em frente. Senhor Vasconcelos, a sua perna está a sangrar. Inês soltou um grito perfeitamente cronometrado. O seu corpo macio encostou-se a ele, e com um lenço de linho com um leve aroma perfumado,
cobriu o tecido das calças de alfaiataria rasgadas pela mordida da Leonor. As lágrimas dela caíram rapidamente. A Leonor ainda é pequena. Não fique zangado com ela. A culpa é toda minha. Eu não devia ter contado sobre o vestido estragado. Eu só mereço vestir roupas baratas. Não sou digna da sua bondade. Aquela frase foi como um veneno preciso. Apagou instantaneamente a pequena culpa que começava a nascer no coração de Duarte. Ele parou e olhou para mim de cima a baixo, o seu olhar voltando a ser de repulsa e crueldade. Olha para a filha que andas a educar, Catarina. Parece uma peixeira. Não tem um pingo da educação de uma menina da elite de Lisboa. Usas meios tão sujos por causa de ciúmes e até usas uma criança de 5 anos. Metes-me nojo. As minhas mãos ainda tremiam. Os soluços fracos da minha filha eram como uma faca romba, cortando o meu coração aos poucos. Levantei a cabeça e olhei para este homem que amei durante 5 anos inteiros. 5 anos atrás, para casar com ele, não hesitei em esconder a minha verdadeira identidade. Abandonei a minha posição de sócia principal num dos maiores bancos de investimento da Europa e deixei-me prender voluntariamente nesta velha quinta. Aprendi a cozinhar pratos tradicionais, aprendi a moldar-me às alegrias e tristezas dele. Eu achava que a montanha de gelo derreteria um dia, que se eu desse o suficiente, ele acabaria por me ver. Mas, neste momento, a olhar para aquele rosto bonito, mas cruel, senti as minhas entranhas a gelar. Duarte, ouvi a minha própria voz, áspera como lixa a raspar madeira, sem histerismos, apenas uma calma de águas mortas. Não fui eu que cortei o vestido, muito menos a Leonor. Tu nem sequer investigaste, e só com base nas palavras da Inês, aplicas-me um castigo físico? As câmaras de segurança mostraram claramente. Além de ti e da Leonor, quem mais entrou naquela sala? Duarte riu com desdém. A Inês atirou-se para um mar de chamas para me salvar há 5 anos. Teve queimaduras graves nas costas e ainda sofre dores nos dias de chuva. Ela é tão bondosa que nem sequer pisa uma formiga. Achas que ela própria ia cortar o vestido para te incriminar? O mar de chamas, o salvamento, outra vez esse discurso. As minhas unhas cravaram-se fundo nas palmas das mãos, trazendo uma dor aguda. Naquele incêndio na vivenda do Algarve, há 5 anos, quem o arrastou para fora do carro acidentado antes de explodir, quem quase ficou com o rosto desfigurado pelo fogo? Fui eu. Inês apenas passou por lá, apanhou o medalhão de família que eu deixei cair no local e, convenientemente, tornou-se a salvadora dele. Eu tentei explicar uma vez. O que recebi em troca foi a acusação de ser dissimulada e de querer roubar o mérito. Depois disso, nunca mais toquei no assunto. Achava que, depois de casados e com uma filha, o tempo apagaria as cicatrizes. Mas eu estava errada. Um espinho encravado na carne, se não for tirado, só faz com que toda a carne apodreça. Já deste as 30 chicotadas, baixei a cabeça e usei a manga para limpar cuidadosamente o sangue do rosto da Leonor. A minha atitude excessivamente calma picou Duarte. Um traço de frustração passou pelos seus olhos. Ele atirou violentamente o chicote para o chão de pedra, provocando um estalo seco. Vais ficar nesta adega a refletir. Só sais daqui quando pedires desculpa a Inês. Ele virou-se, abraçou os ombros frágeis de Inês e caminhou a passos largos para a porta. Cortem-lhe a água, a comida e os medicamentos. Sem a minha autorização, ninguém pode visitá-la. A pesada porta de ferro fechou-se com um rangido insuportável. O som do cadeado cortou completamente a luz do exterior. Na adega escura, restou apenas um candeeiro de parede fraco, emitindo uma luz pálida. Mamã, dói. A Leonor encolheu-se nos meus braços, com as mãos a apertar a gola da minha roupa esfarrapada, a voz fraca como a de um gatinho recém-nascido. Suportando a dor lacerante nas minhas costas, abracei-a com mais força. Rasguei um pedaço do que restava da saia do vestido para fazer uma ligadura improvisada e estancar o sangue na testa dela. Não tenhas medo, meu amor. A mamã está aqui. Depois desta noite, a mamã leva-te daqui. Nunca mais vamos voltar. Encostei a minha cara ao rosto gelado dela e as lágrimas caíram sem aviso. Não por dor, nem por mágoa, mas por uma sensação de absurdo, como se acordasse de um longo pesadelo. Eu, Catarina de Bragança e Melo,
A filha mais nova da ilustre família Melo, o império financeiro que controlava metade da economia ibérica, o gênio da banca de investimento de Londres e Frankfurt. Anos atrás, por causa de um amor ilusório, desobedeci ao meu pai e aos meus irmãos. Escondi todo o meu brilho e aceitei ser um tigre sem dentes no quintal deste homem. Eu pensava que era um compromisso por amor, mas, aos olhos dos outros, isso chamava-se ser reles. A água misturou-se com o sangue frio, colando a roupa à pele. O vento frio entrava pelas frinchas da porta, fazendo-me tremer incontrolavelmente. Tacteei no escuro e tirei do bolso o meu telemóvel com o ecrã rachado. Felizmente, ainda ligava. A luz fraca iluminou o meu rosto pálido como o de um fantasma. Não olhei para as mensagens hipócritas que Duarte me tinha enviado antes. Não olhei para as fofocas do grupo das senhoras ricas de Lisboa. Deslizei pelos contactos. O meu dedo parou num número que esteve bloqueado durante exatamente 5 anos. Cliquei em desbloquear. Liguei. Apenas um toque breve. A chamada foi atendida no segundo seguinte. Do outro lado, ouviu-se a voz de um homem, profunda, poderosa e com um tremor de incredulidade. Catarina? Irmão mais velho. Os meus lábios secos moveram-se. Todo o calor desapareceu dos meus olhos, deixando apenas um gelo profundo. Do outro lado do telefone, Afonso de Melo, o herdeiro supremo e manipulador do sistema financeiro europeu, susteve a respiração. Logo a seguir, ouviu-se o barulho estrondoso de cadeiras a cair e murmúrios de terror de uma sala cheia de executivos de topo em Londres. Onde estás? Quem é que te fez mal? Por que é que a tua voz está tão fraca? A voz de Afonso elevou-se imediatamente, carregada de uma pressão irrefutável e de uma ansiedade incontrolável. Irmão. Olhei para as manchas de sangue no vestido da Leonor. A minha voz soou leve como o vento, mas cada palavra era afiada como uma lâmina. Acabei de brincar. A família Vasconcelos desagradou-me muito. Quero que eles desapareçam. Houve um silêncio mortal do outro lado da linha. Apenas a respiração pesada de Afonso se ouvia. 5 segundos depois, ele disse apenas 3 palavras. Está bem, percebi. Desliguei. Encostei-me à parede fria com a Leonor a dormir no meu colo. As feridas nas minhas costas latejavam tanto que já estavam dormentes, mas eu sentia-me mais lúcida do que nunca. Duarte achava que controlava a minha vida. Pensava que eu era um pássaro na gaiola, que se saísse da alçada dele, não teria dinheiro nem para comprar aspirinas na farmácia. Ele nem imaginava que, hoje, tinha sido ele próprio a quebrar o selo da jaula que guardava um monstro. A longa noite passou num silêncio sepulcral. Na manhã seguinte, a porta de ferro foi empurrada por fora. A luz do sol da manhã de Sintra invadiu o espaço, ferindo-me os olhos. Quem estava à porta não era Duarte, mas o mordomo da quinta. Trazia uma bandeja de prata com um documento e uma caneta, olhando-me com um desdém mal disfarçado. Dona Catarina, o senhor Vasconcelos, disse que, se a senhora ainda se recusa a pedir desculpa à assistente Inês, assine este documento. O mordomo estendeu a bandeja. Semicerrei os olhos e li as letras garrafais no topo. Acordo de divórcio. As cláusulas abaixo resumiam-se a uma coisa. A mulher cometeu falhas graves durante o casamento. Sai do casamento sem direito a qualquer bem e perde a guarda da filha. Olhei para a folha e apeteceu-me rir. Duarte calculou isto muito bem. Sabia que eu não suportava ficar sem a Leonor e usava isso para me forçar a ceder. Na perspectiva dele, uma mulher dependente como eu, se assinasse aquilo, acabaria a dormir na rua, a abanar o rabo, a pedir esmola como um cão vadio. Dá-me a caneta. Apoiei-me na parede e levantei-me devagar. As crostas nas minhas costas rasgaram-se com o movimento e sangue quente voltou a escorrer, mas nem sequer pisquei. O mordomo estremeceu, não esperando que eu fosse tão direta. Hesitou, mas entregou-me a caneta. Tirei a tampa e, sem hesitar, assinei Catarina de Bragança e Melo no espaço do cônjuge. A caligrafia era nítida, quase rasgando o papel. Altera a segunda cláusula. Atirei o acordo de volta para a bandeja, olhando-o friamente. A Leonor fica comigo. Do dinheiro da família Vasconcelos, não quero um único cêntimo porque tenho nojo dele. Se o Duarte não concordar, encontramo-nos em tribunal. O mordomo encolheu-se,
assustado com o que viu nos meus olhos, e recuou meio passo. Eu vou perguntar ao Sr. Vasconcelos. 10 minutos depois, Duarte apareceu pessoalmente na adega. Vestia um fato cinzento escuro feito à medida no Príncipe Real, com a gravata impecável. Trazia no rosto a sombra de alguém que foi desafiado. Inês vinha atrás dele, com um copo de água na mão, agindo como a perfeita dona de casa. Catarina, a que jogo de manipulação estás a jogar agora? Duarte pegou no acordo alterado e bateu com ele na parede. Sair sem um tostão a carregar um fardo ferido. Achas que sobrevives 3 dias depois de saíres da porta dos Vasconcelos? Curvei-me e peguei na Leonor. O meu olhar passou por cima do ombro dele e pousou no céu escuro lá fora, a prometer tempestade. Vai chover. Se sobrevivo ou não, é problema meu. O Sr. Vasconcelos não precisa de se incomodar. A minha voz era tão apática como se estivesse a falar com um estranho no Rossio. Essa atitude de indiferença enfureceu Duarte. Ele agarrou o meu pulso com tanta força que quase me esmagou os ossos. Não penses que não sei o que pretendes. Achas que ao levar a nossa filha eu vou ceder? Fica a saber. Se saíres por aquela porta hoje, tudo o que pertence aos Vasconcelos não terá mais nada a ver contigo. Quando estiveres de rastos no chão a implorar, não olharei para ti uma segunda vez. Duarte, não sejas assim. Inês aproximou-se, hipócrita, tentando afastar a mão dele. A Dona Catarina deve estar apenas a fazer birra. Dona Catarina, peça desculpa. Vai começar a chover a potes. A senhora está ferida e a Leonor está assustada. Para onde é que vão? Os olhos de Inês brilhavam com um triunfo e uma euforia incontroláveis. Desde que eu saísse, o lugar de Senhora Vasconcelos seria dela. Virei a cabeça e olhei para o rosto cínico de Inês. Levantei subitamente a minha mão esquerda, que estava livre. Estalo. Uma bofetada seca atingiu em cheio o rosto de Inês. Ela soltou um grito e caiu no chão de pedra. O copo que segurava partiu-se em 1000 bocados e a água sujou os sapatos de couro italiano de Duarte. Quem pensas que és para ladrar na minha presença? Olhei friamente para ela, o meu olhar afiado como uma lâmina. Esta bofetada não só chocou Inês, como deixou Duarte paralisado. Catarina, estás louca? Rugiu Duarte, soltando-me e baixando-se para ajudar Inês. Não estou louca. Esfreguei o meu pulso avermelhado, segurei a Leonor e endireitei as costas. Caminhei passo a passo até a porta da adega. Duarte, lembra-te do que disseste hoje. Se eu passar pelos portões desta quinta, nunca mais porei aqui os pés. A chuva gelada de outono começou a cair sem aviso na Serra de Sintra. As grossas gotas batiam no meu rosto e nas minhas costas a água lavava o sangue para a terra lamacenta. Não levei guarda-chuva, nem levei nada que pertencesse aos Vasconcelos. Apenas a Leonor, que abraçava o meu pescoço, enterrando o rosto no meu ombro. Duarte estava debaixo do telhado, a observar friamente as minhas costas cambaleantes à chuva. Deixem-na ir, avisem os seguranças. Ninguém lhe empresta um guarda-chuva e muito menos um carro. Quero ver até onde vai a espinha dorsal dela. O grito enfurecido dele dissipou-se com o barulho da tempestade. Não olhei para trás. No momento em que atravessei os grandes portões de ferro forjado da Quinta dos Vasconcelos, um Maybach blindado, totalmente preto, deslizou silenciosamente por entre a cortina de chuva como uma fera adormecida e parou suavemente à minha frente. A porta do carro abriu-se e um enorme guarda-chuva negro estendeu-se sobre a minha cabeça, bloqueando o vento e a chuva. Afonso de Melo, o gigante financeiro que nunca alterava a expressão perante as piores crises na bolsa, saiu do carro vestindo um trench coat de alta costura. Ao ver o meu corpo coberto de sangue e o meu rosto pálido, os seus olhos ficaram imediatamente vermelhos. Tirou o casaco, ainda com o calor do seu corpo, e envolveu-me e a Leonor firmemente. A sua voz estava carregada de uma fúria e de uma dor reprimida ao extremo. Catarina, o teu irmão veio buscar-te. O interior do carro cheirava a madeira de ágar e couro caro, isolado da tempestade lá fora. Afonso não me perguntou o que se tinha passado nos últimos 5 anos, nem me perguntou a origem daquelas feridas brutais nas minhas costas. Apenas aumentou silenciosamente a temperatura do climatizador. Tirou uma gaze esterilizada do pequeno frigorífico do carro
e pressionou-a contra as feridas que ainda sangravam, com gestos rudes, mas cheios de cuidado. Virei a cabeça e olhei para a paisagem de Sintra a ficar para trás. A silhueta escura da velha quinta já se perdera na chuva. Não vamos para um hospital. Segurei a mão de Afonso quando ele ia dar uma ordem ao motorista. A minha voz estava seca por causa do frio e da dor. Vamos para a Herdade de Cascais. Manda o Dr. Castro e a equipa médica privada para lá. Não quero que haja registros da minha passagem no sistema de saúde nacional ou privado. Afonso apertou os meus dedos gelados. O calor da sua mão era abrasador. O maxilar dele estava tenso, e a escuridão nos seus olhos mostrava que ele estava a reprimir a vontade de despedaçar alguém vivo. Está bem, como quiseres. Ele falou com voz rouca e virou-se para pressionar o intercomunicador. Herdade de Cascais. A Herdade de Cascais era uma propriedade discreta, mas de hiperluxo da família Melo, com um nível de segurança equivalente ao do Banco de Portugal. Quando o carro entrou na garagem subterrânea, o Dr. Castro, o melhor cirurgião do país, e uma equipa de 8 médicos já nos esperavam no elevador. As luzes da sala de cirurgia acenderam-se. A enfermeira usou uma tesoura médica para cortar o que restava do meu vestido de seda. Quando o tecido endurecido pelo sangue e pela chuva se separou da pele, uma dor dilacerante percorreu o meu corpo. Mordi um pedaço de gaze, e o suor frio escorria sem parar, mas não soltei um único gemido. 30 chicotadas. 5 delas atingiram a derme, com infecção ligeira e trauma nos tecidos moles. O Dr. Castro olhou para as minhas costas com uma expressão carregada. A pinça bateu ruidosamente no tabuleiro cirúrgico. Dona Catarina, as feridas precisam de ser desinfetadas e suturadas. Sem anestesia não vai aguentar. Sem anestesia. Cuspi a gaze. As minhas mãos agarraram-se com força aos rebordos da marquesa, quase a dobrar as unhas. Eu quero lembrar-me desta dor. Afonso estava do outro lado do vidro da sala cirúrgica. Ao ver as minhas costas em carne viva, deu um soco no vidro à prova de bala, fazendo toda a parede vibrar. O processo de limpeza foi como ser atirada para uma frigideira a ferver. O soro fisiológico lavava a carne aberta e o iodo ardia nos bordos inflamados. Fechei os olhos, e na minha mente só surgia o rosto frio de Duarte a segurar o chicote, e o sorriso vitorioso de Inês escondida atrás dele. Quando tudo terminou, e o meu corpo foi envolvido em ligaduras esterilizadas grossas, eu estava tão fraca que parecia ter sido tirada do fundo do mar. No quarto ao lado, o golpe na testa da Leonor também tinha sido devidamente tratado. A menina, exausta de tanto chorar, estava finalmente a dormir rodeada por cobertores luxuosos, embora ainda tivesse vestígios de lágrimas nos cantos dos olhos. Vesti um roupão de seda limpo, envolvi-me num chale de cachemira e fui até a janela do salão. A chuva tinha parado. As luzes de Cascais e da costa do Estoril estendiam-se aos meus pés. Afonso entregou-me uma chávena de leite quente e sentou-se num sofá de cabedal à minha frente. Cruzou as pernas compridas, nos dedos elegantes, segurava um documento acabado de imprimir. O Grupo Vasconcelos, do teu ex-marido, prepara-se para entrar na bolsa da Euronext no próximo mês. Este é o projeto que ele planeou durante 3 anos. Se conseguir a cotação, o valor do grupo quadruplica e ele dominará a economia nacional. Afonso atirou o dossiê para a mesa de vidro. O som das folhas a deslizar foi nítido na enorme sala silenciosa. Como é que queres que ele morra? Segurei o leite quente para aquecer as minhas mãos geladas. Quanto mais alto subirem, maior é a queda. Soprei o vapor e dei um pequeno gole, o olhar fixo no documento da Euronext. Irmão, o consórcio responsável por aprovar a entrada da Vasconcelos na bolsa é a secção ibérica do Banco Morgan, certo? Afonso levantou uma sobrancelha, os seus olhos profundos a mostrar aprovação. A tua rede de informações continua afiada. O atual presidente da secção ibérica é o irmão mais novo da tua cunhada. Corta-lhes o fluxo de capital. Pousei a chávena e bati devagar na mesa de vidro. O Duarte, para esta operação, hipotecou todos os melhores ativos da Vasconcelos aos bancos. Assinou acordos de risco gigantescos. Se o processo de entrada na bolsa for bloqueado e a cadeia de financiamento for cortada,
Aqueles fundos especulativos e os bancos vão atacar como piranhas, engolindo a Vasconcelos viva. Isso é só a entrada. Afonso tirou uma caneta Montblanc do bolso do casaco e desenhou um enorme X vermelho na capa do dossiê do Grupo Vasconcelos. Amanhã de manhã, antes da abertura do mercado, vou despejar no mercado secundário, através das nossas contas offshore, 30% das ações em circulação do grupo dele. Ele não gosta de estar lá no alto? Vou fazê-lo sentir o que é cair das nuvens para a lama. Irmão, não o deixes morrer depressa demais. Levantei a cabeça, o meu olhar perfeitamente plácido. Eu quero que ele veja, com os próprios olhos, as coisas com que ele mais se importa a desfazerem-se em cinzas nas mãos dele. Na manhã seguinte, ocorreu um terremoto no meio empresarial português. No último andar da sede do Grupo Vasconcelos em Lisboa, Duarte atirou com violência uma chávena de café contra a sua mesa de madeira maciça. O líquido escuro sujou os relatórios financeiros espalhados pelo chão. O que disseste? O Morgan cancelou unilateralmente a aprovação para a bolsa. E o motivo? Duarte apoiou as mãos na mesa, com a gravata desapertada e os olhos raiados de sangue por não ter dormido. O diretor financeiro à frente dele suava em bica, com o tablet nas mãos a tremer. O Morgan disse que recebeu denúncias anônimas. O nosso grupo tem fraudes financeiras graves e ativos hipotecados inflacionados. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, CMVM, já interveio formalmente. Até que os resultados saiam, a nossa entrada na bolsa está suspensa por tempo indeterminado. Tretas. As nossas contas são perfeitas. Que raio de fraude? Rugiu Duarte. Vai investigar. Encontra quem nos denunciou. E mais, contacta o administrador do Banco Privado de Lisboa. Pede-lhe para prolongar o nosso empréstimo de transição de 30 milhões de euros por mais 3 meses. O diretor financeiro engoliu em seco. Dr. Vasconcelos. O administrador acabou de bloquear o seu número. E não foi só ele. Todos os bancos que colaboram conosco lançaram notificações internas hoje de manhã para congelar as nossas linhas de crédito. Além disso, hoje na bolsa, uma força absurda começou a vender as nossas ações principais. Ainda nem passaram 10 minutos da abertura e já estamos no limite de queda. Duarte caiu na sua cadeira de cabedal como se lhe tivessem sugado a alma. Como é que isto aconteceu? Foi tudo tão rápido e tão preciso, como se uma mão gigante e invisível tivesse esganado a Vasconcelos da noite para o dia. Nesse momento, a porta abriu-se. Inês entrou com uma chávena de chá nobre. Estava maquilhada com perfeição, vestia um vestido Chanel caríssimo e usava sapatos de salto alto de 7 centímetros, movendo-se com elegância artificial. Duarte, não trabalhes tanto, bebe um pouco de chá. Ela aproximou-se, melosa, e tentou massajar-lhe os ombros. Desaparece. Duarte, irritado, empurrou a mão dela. A chávena caiu, sujando o tapete persa de milhares de euros. Inês recuou ofendida, com os olhos vermelhos a morder o lábio. Duarte, estás a gritar comigo porque a Catarina se foi embora? Estás a descontar em mim? Mas ela foi tão fria a sair, até levou a Leonor. Ela não se importa nada contigo. Aquelas palavras pisaram no ponto fraco de Duarte. Ele respirou fundo, conteve a fúria e massageou a testa. Desculpa, a empresa tem um problema. Vai para casa. Não me chateis aqui durante uns dias. Inês viu o cansaço dele, mas na sua perspectiva, Duarte era o rei de Lisboa. Que problema seria inultrapassável para ele? O que importava agora era consolidar o seu lugar como a senhora da casa, agora que a Catarina tinha sido corrida. Não te atrapalho. Mas para a semana há uma atividade no infantário da Leonor. Como a Catarina não está, eu queria ir à Avenida da Liberdade, comprar-lhe roupas novas e umas coisas para mim também. Afinal, no próximo mês, vou contigo à gala. Duarte, sem paciência para futilidades, atirou um cartão de crédito negro sem limite para a mesa. O código é 6 zeros. Vai lá comprar. Os olhos de Inês brilharam de euforia. Agarrou o cartão negro e saiu rapidamente do escritório. Às 3 da tarde, na Avenida da Liberdade, a zona de compras mais luxuosa de Portugal, eu usava um chapéu de abas largas, óculos de sol e um vestido largo de linho para esconder os curativos nas costas.
A Leonor tinha um chapéu de pescador fofo a tapar a gaze da testa. A menina estava muito mais animada depois de uma noite de descanso e fomos comprar roupa de inverno. Apenas nos aproximamos da montra de uma boutique francesa de roupa infantil de super luxo, a Leonor apontou para um vestido de veludo feito à mão. Mamã, que vestido lindo! Parece o de uma princesa dos contos de fadas. Aproximei-me para pedir à funcionária que trouxesse o vestido para provar, quando o som estridente e irritante de saltos altos a bater no mármore ecoou atrás de mim, acompanhado de um cheiro forte a perfume rasca. Embrulha-me aquele vestido e aqueles casacos dali também. Tudo para 6 anos. Eu reconheceria essa voz mesmo de olhos fechados. Virei-me lentamente. Inês, a segurar uns 7 ou 8 sacos de compras de grandes marcas europeias, estava no meio da loja com uma atitude de nova rica insuportável. Atrás dela estavam 2 criados do shopping a carregar os seus sacos. Quando ela nos viu, a sua expressão passou de surpresa a um deboche absoluto. Ora, não é a Catarina? Inês caminhou nos seus saltos altos, avaliando o meu vestido de linho sem marca com desdém, e soltou uma risada fria. Como é que saíste da família Vasconcelos sem um tostão e ainda tens coragem de vir aqui? As roupas daqui podes lavar pratos o resto da vida e não compras uma manga. A funcionária apercebeu-se da tensão e ficou embaraçada. A Leonor escondeu-se assustada atrás de mim, segurando o meu vestido. Mamã, a tia Má. Dei umas palmadinhas na mão da Leonor para a acalmar. Tirei os óculos de sol com o olhar gelado como uma lâmina a raspar a cara rebocada de maquilhagem de Inês. Inês, parece que a bofetada de ontem não te ensinou a ser gente, falei calmamente, sem lhe conceder sequer um grama de raiva. O meu olhar meteu-lhe medo, mas Inês tocou na mala onde tinha o cartão negro do Duarte e encheu-se de coragem. Aproximou-se e arrancou o vestido de veludo das mãos da funcionária, erguendo o queixo. Catarina, não te armes aos cucos. Achas que ainda és a grande Madame Vasconcelos. Agora és um cão abandonado que nem casa tem. Gostei deste vestido e compro com o dinheiro do Duarte. Tens algo a dizer sobre isso? Bateu com o cartão negro no balcão da loja. Passa o cartão. Embrulha-me a roupa infantil mais cara da loja. Nem que seja para usar como pano do pó lá em casa. Não a deixo para esta criança usar. A funcionária olhou para Inês de forma desconfortável e depois para mim. Agarrou no terminal de pagamento de forma trêmula. Experimenta passá-lo. Cruzei os braços e disse aquelas 2 palavras num tom glacial. Inês pareceu ouvir a maior piada do mundo e riu-se histericamente. Quem pensas que és para dar ordens aqui? Passa o cartão. Se não passares, apresento queixa e faço com que o diretor te despeça. Nesse momento, passos apressados ouviram-se no exterior da loja. O diretor-geral das galerias de luxo, seguido por 4 seguranças vestidos de fato escuro, entrou a correr na loja a suar em bica. Mal entrou, o diretor nem tentou recuperar o fôlego. Ignorou a Inês e foi diretamente até mim, fazendo uma vênia profunda de 90 graus. Dona Catarina, peço 1000 desculpas. Recebemos ordens do topo há pouco. Não sabíamos que a senhora ia honrar-nos com a sua presença hoje. A segurança não fez o seu trabalho e assustou-a. A loja inteira ficou num silêncio absoluto. A mão de Inês, que segurava o cartão, congelou no ar. Ela olhava incrédula para aquele diretor influente, que outrora era recebido por Duarte com enorme respeito, agora ajoelhado como um criado perante mim. Do que é que lhe chamaste? A Inês gaguejou. Dona Catarina de Melo. Levantei ligeiramente as sobrancelhas. O diretor suava ainda mais. O doutor Bernardo de Melo, a versão moderna do Diabo de Lisboa, tinha-lhe ligado pessoalmente, dizendo que a sua irmã mais nova tinha sido insultada no edifício. A família Melo possuía 60% das ações deste luxuoso complexo imobiliário em Lisboa. Efetivamente, era propriedade deles. Dona Catarina, a falha foi nossa por não termos limpado o espaço desta arraia miúda. O diretor secava o suor da testa. O meu olhar passou por cima dele e fixou-se no rosto de Inês, agora retorcido pelo choque. Os meus lábios formaram um sorriso frio. Inês, há pouco disseste que ias comprar estas roupas para fazeres delas panos do pó? Caminhei lentamente na direção dela.
O som dos meus saltos no chão pareciam marteladas no coração dela. Tu, como é que conheces o diretor? Andas a vender-te por aí? A frase não chegou a acabar. Estalo. Dei-lhe uma valente chapada na cara com toda a força que tinha. O som de carne a bater em carne ressoou pela loja. Inês deu um grito agudo, perdeu o equilíbrio e caiu pesadamente sobre uma pilha de roupas caras. Um lado da cara inchou imediatamente, revelando a marca vermelha de 5 dedos. Sangue escorria do canto da sua boca. A maquilhagem desfez-se por completo. Lava a boca antes de falares comigo. Olhei-a de cima para baixo, como se olhasse para lixo mal cheiroso. Esta bofetada foi por teres assustado a minha filha. Atreves-te a bater-me? Vou contar ao Duarte, estás lixada. Catarina, sua cabra. Inês gritava e debatia-se no chão. Ri com frieza, tirei um toalhete da mala e limpei lentamente a mão direita. Senhor diretor, atirei a toalhita para o lixo. Às suas ordens, dona Catarina. Aquele cartão de crédito no chão. Anote o número, apontei. A partir de agora, o dono desse cartão e todos os seus associados estão banidos de entrar em todas as propriedades e shoppings associados ao Grupo Melo em Portugal e no estrangeiro. E, quanto às roupas que esta mulher tocou, queimem-nas. Mandem a fatura para o escritório do presidente do Grupo Vasconcelos. O diretor não hesitou. Acenou aos seguranças. Ouviram? Peguem nesta mulher e atirem-na lá para fora. 4 seguranças robustos aproximaram-se e agarraram nos braços de Inês, arrastando-a brutalmente porta fora. Larguem-me! Sabem quem eu sou? Sou a mulher do Duarte Vasconcelos. Catarina, a pagar vais pagar por isto. Os gritos atraíram a atenção de todos na Avenida da Liberdade. Sob o olhar de todos os lisboetas e turistas ricaços, a intocável assistente de Duarte Vasconcelos foi deitada à rua como um saco de lixo nojento. Virei-me e segurei a mão da Leonor. Apontei para o vestido de veludo que continuava na montra. Amor, vai provar aquele vestido. Se gostares, a mamã compra a loja inteira. Nessa mesma noite, na biblioteca da Herdade de Cascais. A porta de carvalho maciço, à prova de som, abriu-se. Entrou um homem num fato cinzento prateado de corte irrepreensível, com óculos de aros dourados finos no nariz. Trazia na mão uma pesada pasta de couro. Emitia uma aura gelada e inquestionável. Bernardo de Melo, o segundo filho da família Melo, advogado sócio principal da firma de advogados mais elitista da capital, o mito invicto dos tribunais portugueses. Nunca ninguém, nem queixoso nem arguido, tinha saído ileso de um processo conduzido por ele. Bernardo. Levantei a cabeça e pousei a minha chávena de chá. Ele não disse nada. Caminhou até a secretária, pousou a pasta com um ruído forte, abriu o fecho e tirou 3 grossos montes de documentos. Tudo o que querias está aqui. Ele bateu com os dedos no primeiro monte de papéis. A luz refletida nos seus óculos era gélida. O Grupo Vasconcelos está despido e exposto. Peguei no primeiro dossiê. A primeira página era o relatório interno da investigação policial e dos bombeiros sobre o incêndio de há 5 anos numa moradia no Algarve. Aquele fogo não foi um acidente elétrico, disse Bernardo, puxando uma cadeira para se sentar. Eu verifiquei os registros dos bombeiros de Faro e os documentos do seguro. A causa do incêndio foi uma fuga de gás da cozinha que entrou em contato com uma faísca. Mas, 3 horas antes, a Inês, que era a assistente encarregue da moradia, assinou a recepção de botijas de gás novas. As imagens das câmaras mostraram que a janela traseira da cozinha ficou aberta quando ela saiu e o vento soprava diretamente para o fogão. Os meus dedos amassaram a página. Estás a dizer que aquele fogo que quase matou o Duarte foi arquitetado por ela? Em parte. Bernardo abriu a segunda pasta. Provavelmente ela só queria criar um pequeno susto e que ele sofresse ferimentos ligeiros para ela poder fazer o papel de heroína, salvá-lo e ascender socialmente. Mas o fogo descontrolou-se. Ele apontou para a segunda pasta. Aqui tens os extratos bancários pessoais da Inês nestes 5 anos. O Duarte, a pretexto de agradecimento, transferiu-lhe gradualmente quase 5 milhões de euros em dinheiro, sem contar com imóveis e luxos. Mas ela é esperta. Lavou esse dinheiro e enviou-o para contas offshore através de esquemas complexos. E há mais. Bernardo ligou o tablet
e empurrou-o para mim, sobre o vestido cortado. O ecrã exibia um vídeo de segurança de fraca resolução. O ângulo era oculto, provindo de uma câmara escondida que uma das empregadas da velha Quinta de Sintra tinha colocado na arrecadação. Na imagem, via-se Inês a agarrar numa tesoura e a cortar de forma demente aquele vestido caríssimo de Milão, com um sorriso que roçava a psicopatia. Depois de cortar, escondeu a tesoura, respirou fundo e beliscou brutalmente as suas próprias pernas, criando nódoas negras antes de forçar lágrimas a sair para enfrentar os outros. Fixei o ecrã, olhando para o rosto retorcido daquela mulher. A mulher que usou artimanhas vulgares para causar o acidente da minha filha e fez-me levar 30 chicotadas cruéis nas costas. Duarte, é esta a tua heroína salvadora por quem deste a vida? É este o verdadeiro amor pelo qual crucificaste a tua esposa? As provas são sólidas. Crime de ofensa à integridade física agravada, burla, lavagem de dinheiro, com as penas acumuladas, faço a Inês apodrecer na prisão em Tires o resto da vida. Bernardo ajeitou os óculos. Quanto ao Duarte, encobrimento. Se eu também atacar os seus problemas fiscais, faço-o cumprir prisão uns bons anos. Sem pressas. Guardei o vídeo numa pendrive encriptada, sorrindo friamente. Mandá-la para a cadeia agora é muito fácil. Quero que ele assista de forma lúcida à destruição do seu império. Quero que ele próprio arranque a máscara da Inês e perceba que o que ele protegeu a vida inteira foi uma parasita asquerosa. Levantei-me e fui até a janela. A noite escura descia sobre o mar. Bernardo, pede a alguém subtil que entregue este vídeo e os registros das transferências offshore da Inês na secretária do Duarte. E garante que ele pense que foi ele próprio que descobriu tudo. Só quando ele mesmo perceber a sua enorme estupidez é que a dor da traição será a dobrar. Quero que seja ele a arrancar a faca da minha carne e a espetá-la no seu próprio coração. 3 dias depois. Edifício da Vasconcelos, em Lisboa. Duarte andava de um lado para o outro no gabinete como uma besta enjaulada. As contas estavam congeladas, os ordenados estavam em atraso. Fornecedores faziam manifestações à porta do edifício nas Amoreiras. Em dias, envelhecera 10 anos. Aproximou-se da secretária para procurar um contrato de hipoteca no meio da papelada e, nesse instante, um envelope de papel pardo sem remetente escorregou e caiu no chão. Duarte franziu as sobrancelhas. Com a segurança tão apertada, quem podia ter deixado isto? Abriu o envelope. Caíram algumas fotos e uma pen USB. A primeira foto, Inês numa mesa de póquer VIP no Mônaco, a esbanjar dinheiro com montes de fichas. A segunda, Inês abraçada a um homem estrangeiro loiro numa mansão de luxo em Marbella, com as chaves do carro desportivo, edição limitada que Duarte lhe tinha oferecido na mão do homem. As pupilas de Duarte dilataram-se e ele parou de respirar. Tremendo, inseriu a pendrive no computador. A câmara de segurança da arrecadação mostrou o vídeo completo. Inês a cortar o vestido, o seu sorriso patológico, os beliscões falsos para criar nódoas negras. Cada segundo do vídeo funcionou como um martelo gigante a esmagar os nervos tensos de Duarte. Lembrou-se do porquê de ter espancado Catarina com um chicote de couro 30 vezes e de ter deixado a própria filha sangrar pela testa. Aquele rato de rato caiu ao chão e partiu-se em 4. Todo o seu sangue parecia circular ao contrário e um frio glacial subiu-lhe pelos pés até a nuca. É mentira. Não é possível. Murmurou, mas a razão dizia-lhe impiedosamente que a mulher louca no vídeo era a Inês, e o dinheiro usado para os luxos dela tinha saído da sua empresa. Uma ideia bizarra e aterrorizadora atravessou a sua mente. Se até o corte do vestido fora encenado e o incêndio de há 5 anos. A mulher com queimaduras falsas não passava de uma mentira enorme. Lembrou-se do olhar desesperado e depois vazio de Catarina, das suas palavras. Não quero um único cêntimo seu. Um remorso gigantesco mordiscou o seu coração como uma víbora venenosa. Ele correu como um louco para fora do escritório. Tinha de encontrar Catarina para perceber tudo. Centro de gestão de grandes fortunas de um prestigiado banco privado no Chiado, Lisboa. Este local só servia a clientes VIP cujas fortunas tivessem 8 dígitos.
As portas funcionavam com reconhecimento de íris e leitura de impressões digitais. O Bentley de Duarte travou a fundo a porta do banco. Ele abriu a porta do carro, tropeçando no empedrado de Lisboa. Tinha acabado de descobrir que Catarina possuía uma conta bancária inativa aqui e era a sua única pista. Senhor, por favor, pare. Área restrita. 2 seguranças enormes, com fisionomia de ex-comandos, bloquearam a porta de vidro blindado. Duarte tinha os olhos vermelhos, parecendo um louco sem razão. Saiam da frente. Quero ver a Catarina. Deixem-me entrar. Lamento, sem reserva e sem estatuto VIP, não entra. O segurança repeliu-o firmemente, imobilizando-o contra a parede de mármore com uma técnica marcial, com o rosto de Duarte esmagado na pedra gelada. Nesse momento, um som eletrônico de alerta soou e as pesadas portas de vidro deslizaram lentamente e abriram. Eu, a vestir um casaco preto estruturado de alta costura e a usar uns sapatos Louboutin pretos com a sola vermelha, reluzente, fui ladeada por 5 dos banqueiros mais elitistas de Portugal e caminhei tranquilamente até a saída. O CEO da filial do banco curvou-se. Reverente, Dona Catarina, o capital congelado da senhora de 500 milhões de euros já foi ativado. Conforme ordenou, 30 milhões desse montante vão hoje, pontualmente às 3 da tarde, interceptar a última linha de financiamento e ponte de crédito do Grupo Vasconcelos. Ajeitei os óculos de sol escuros e assenti lentamente, com indiferença. Muito bem. Catarina! Uma voz rouca, seca e desesperada chamou de lado. Parei, virei a cabeça. Duarte estava esmagado contra a parede pelos seguranças. O seu casaco caro estava todo enguelhado, o seu cabelo era um caos. Os seus olhos outrora arrogantes enchiam-se de horror e o seu olhar saltou dos assustados executivos bancários para a minha cara fria. 500 milhões. Linha de crédito do Banco de Portugal cortada. As palavras dos banqueiros desfizeram a última réstia de ilusão de Duarte. Agora ele finalmente entendia. A mão implacável e invisível que estava a asfixiar a sua empresa não era uma instituição alheia, mas sim a mulher de quem ele desdenhara e que condenara a levar 30 chicotadas naquela adega úmida de Sintra. Larguem-no, disse eu num tom baixo, mas irrefutável. Os seguranças recuaram instantaneamente. As pernas de Duarte vacilaram e ele quase caiu de joelhos no pavimento lisboeta. Aproximou-se e tentou agarrar o meu casaco. Catarina, ouve, eu posso explicar. Sobre o vestido eu já vi a verdade. A Inês mentiu-me. Fui enganado. Eu fui injusto contigo. Eu errei. Perdoa-me, por favor. Vamos voltar a ficar juntos. Eu vou expulsar aquela vagabunda de Lisboa para sempre. A voz dele estava carregada de súplicas e o seu comportamento caíra para lá de patético. Ao vê-lo assim, eu não sentia qualquer euforia, apenas nojo. Tira as tuas patas sujas de mim. Recuei meio passo. Olhei-o como quem olha para um saco do lixo cheio de doenças. Tirei lentamente os óculos escuros. A minha voz soava como o som metálico de uma guilhotina a cair. Duarte, achas que ao descobrires que foi a Inês que cortou o vestido, te tornaste menos estúpido? Curvei os lábios num sorriso frígido. Isto foi só um aperitivo para o que se segue. Volta para trás. Guarda bem a tua empresazinha moribunda. O próximo passo é esmagar, osso a osso, o resto do que tens. Virei-lhe as costas, rodeada pelos banqueiros, e entrei no Rolls-Royce Phantom, que nos esperava no largo, deixando para trás os urros agônicos e desesperados de Duarte, que gritava no rócio que nem uma fera presa numa armadilha, a sangrar até a morte, de regresso à herdade de Cascais. A noite foi interrompida pelas chicotadas da chuva. Gonçalo de Melo, o terceiro irmão, encostou-se à bancada de mármore do salão segurando um charuto cubano. Ele era o Cesar do maior grupo de media ibérico. Uma única frase dele ditava as manchetes e destruía ou salvava vidas. Ao ver-me entrar, ele empurrou o iPad na minha direção, o olhar frio a brilhar. Catarina. Ver folhas bancárias é chato. O povo português não percebe de alta finança. Para dar o golpe final a um tipo orgulhoso e vaidoso como o Duarte, a facada tem de ser direta à jugular. Eu olhei para o ecrã. Havia um ficheiro de áudio. A acompanhar o som negro estava a imagem estática, tremida,
da adega da Quinta, em Sintra. O vídeo não mostrava as agressões, mas conseguia ouvir-se com uma clareza hedionda o Zaque do chicote, a rasgar a pele, ecoando pelos corredores, acompanhado do pranto histérico da minha filha e do falso apelo de Inês. E da voz cruel de Duarte: levem-nas para a adega. Vamos aplicar a lei da família. Aquele clipe de 3 minutos já ultrapassara os 8 milhões de visualizações nas redes sociais e corria como fogo selvagem pela Europa fora. Nas tendências dos jornais portugueses, o assunto ardia. CEO da Vasconcelos usa castigos medievais. Milionário português tortura a esposa e a filha bebé. O departamento de comunicação da Vasconcelos está paralisado, avisou Gonçalo, rodando o cortador de charutos. Tentaram subornar os média para apagarem o conteúdo, mas todos os servidores do país estão debaixo da minha alçada. Eles não conseguem publicar nem uma simples nota de clarificação. Quando o fogo do escândalo se propaga, os alicerces do império de Duarte vão tornar-se pó. Tomei um gole da água gelada que estava na mesa. Deixa arder mais um bocado. Amanhã de manhã vamos anunciar que ele usou fundos não declarados. Os investidores miúdos vão correr a vender as ações e matar a empresa amanhã mesmo. Gonçalo sorriu e estalou os dedos. O teu desejo é uma ordem. Na manhã seguinte, os portões de vidro do Grupo Vasconcelos em Lisboa foram arrombados à força por diretores mais velhos. Duarte, exausto e sujo, estava sentado na cadeira presidencial. Havia dias que não dormia. Bang! Um cinzeiro de cristal gigante embateu nos sapatos de Duarte, estilhaçando-se. Duarte, olha o que fizeste! Gritou o acionista maioritário e tio de Duarte. Por causa de uma rameira de 5ª categoria com quem te envolveste e da violência que usaste contra a tua família, as ações abriram logo nos mínimos do limite de queda. Milhões em capitalização evaporaram. O banco suspendeu a nossa conta e temos fornecedores à porta. Acabaste de destruir o trabalho de 3 gerações da família. Tio, eu consigo arranjar os fundos, balbuciou Duarte. Com quê? Com o cu? A tua parte das ações não vale o papel em que foi impressa. O Conselho de Administração revogou por unanimidade a tua posição de CEO. Desaparece deste edifício e vai tratar da porcaria que fizeste. Se declararmos falência, vou pessoalmente processar-te. Duarte encarou os documentos assinados e o selo vermelho. Estava morto. Desceu para as garagens como um zombi, sob os flashes dos jornalistas, levando com ovos atirados pelos acionistas de retalho furiosos, enxovalhado pelas televisões nacionais. Na moradia de luxo nos arredores de Lisboa, Duarte abriu a porta para encontrar Inês de malas feitas 3 enormes malas de cabedal Louis Vuitton, a tentar fugir de forma atabalhoada. Inês recuou ao ver o olhar aterrorizador dele, mas tentou disfarçar. Duarte, as coisas estão muito feias lá fora. Há jornalistas e fúria em todo o lado. Vamos viajar para o estrangeiro. Suíça, ou talvez Rio de Janeiro. Quando a tempestade acalmar, nós voltamos. Sim? O olhar de Duarte caiu para dentro da mala semiaberta. Blocos de notas de euros, barras de ouro e os colares de diamantes que antes pertenciam a Catarina. Viajar para o estrangeiro? Uma gargalhada fúnebre soou nos lábios secos de Duarte. Ele atirou-se a ela, agarrou Inês com tanta força que os dedos escureceram a pele do pescoço dela e empurrou-a de costas contra a parede fria de mármore. Sua rameira nojenta e mentirosa. Destruíste o meu grupo e acabaste com a minha vida. E agora estavas a tentar fugir com o meu dinheiro? Os olhos de Duarte rebentavam de ódio e de veias vermelhas. Inês revirava os olhos, em pânico pela asfixia, as pernas a bater na parede. Socorro! Quando estava a roçar a morte, Duarte largou-a. Caiu como um trapo velho a tossir sem parar, com sangue no nariz. Duarte agarrou-a pelos cabelos e puxou a cara dela. O fogo do Algarve foi causado por ti. O vestido cortaste-o tu, mentiste-me por 5 anos. Fizeste com que eu espanque a única pessoa que tentou salvar-me. Bateu-lhe repetidas vezes. As mãos e pés de Duarte aterravam violentamente na cara e nas costas de Inês. Os dentes dela voaram, sangue escorreu pela boca da rapariga. Deixa aí o dinheiro e vai para a adega da cave desta casa. Se te atreveres a sair daqui antes de eu o mandar,
parto-te as duas pernas. Deixando Inês ferida e trancada na arrecadação suja da cave, Duarte escondeu o seu telemóvel e o passaporte, enquanto saía, tonto, à procura de fundos pelas ruas e becos da elite de Lisboa. Na escuridão da cave bolorenta, Inês gemia. Ela sabia que o reinado de Duarte estava acabado. Os credores chegariam e violariam as portas. Tinha que sair dali e precisava de dinheiro sonante para fugir de Portugal. Ela tateou no escuro, dentro do saiote. Tinha um segundo telemóvel escondido. O telemóvel que usava para ligar aos cabecilhas do submundo da noite lisboeta ligou um número com o pânico de uma condenada. Cicatriz. Preciso de um trabalho teu, o maior da tua vida. Um rapto. Depois pagarei 10 milhões de euros para a tua fuga. Uma voz asquerosa soltou uma gargalhada metálica do outro lado. Inezinha, estás metida num grande buraco mediático. Mas se me pagas isso tudo, é para uma pita de 5 anos. A filha da Catarina, ela saiu de casa sem os seguranças da Vasconcelos. Não deve ter muitos guardas. Raptam a miúda. Com o dinheiro da Catarina podemos pedir quantos milhões quisermos. No dia seguinte, o sol finalmente abriu nos céus de Lisboa depois de semanas de chuva. Reuni a equipa médica privada com 2 carrinhas luxuosas de vidros fumados, disfarçadas. Íamos levar a Leonor a uma clínica exclusiva perto das Amoreiras, na cidade. Por discrição, não tinha chamado a escolta pesada da família Melo, apenas alguns seguranças. A nossa carrinha circulava numa zona estreita de Campo de Ourique quando, sem aviso, um enorme caminhão cheio de vigas de aço bloqueou completamente a via perpendicularmente. Houve travagens a chiar, a rasgar o ar e fumo dos pneus a esfregar no asfalto molhado. Madame, há problemas. Os guarda-costas sentados à frente sacaram das armas automáticas e apontaram. Logo, da retaguarda, 2 carrinhas brancas sem matrícula surgiram em excesso de velocidade e fecharam as saídas por detrás. As portas traseiras escorregaram e saíram mais de 12 bandidos e mercenários a soldo dos bairros piores de Lisboa. Vestiam balaclavas e ostentavam katanas e pistolas, embatendo contra os nossos vidros blindados num assalto desmesurado e agressivo. Protejam a menina! O chefe da segurança abriu as janelas laterais minimamente e ripostou com 3 disparos até a luta começar violentamente no asfalto com facas. Coloquei a Leonor por baixo de mim e cliquei no botão de aviso total do sistema central do carro. Um momento depois, uma botija de gás verde penetrante entrou por um orifício partido na blindagem do carro. Gás lacrimogêneo inundou a cabine, sufocando as nossas gargantas até nos cegar e não conseguirmos respirar. A porta rebentou a coronhada e uma mão corpulenta enfiou-se no fumo, agarrando a perna da minha filha e tentando puxá-la para as ruas empedradas da rua. Mamã! O choro da menina rebentou os meus ouvidos. Tirei um punhal tático de combate da bota e espetei-o na mão do assaltante a fundo, no dorso da mão com nervos abertos. Um grito agudo de dor surgiu fora da carrinha, mas a mão com uma luva de Kevlar, em vez de recuar, dobrou e torceu a minha filha com força imensa. A confusão espessa tirou-a dos meus braços num relance de caos impiedoso, atirando a menina para dentro do furgão de fuga. Dona Catarina, fique quietinha se não quiser que a miúda se encontre com o criador, a voz vil e áspera ribombou acima do zumbido do fumo do furgão e os bandidos zarparam pelo asfalto de Campo de Ourique com um chiar infernal e desapareceram nas ruas da cidade. Aos meus pés, aturdida e tonta do gás, não tinha nada a não ser um dos pequenos sapatos de couro da Leonor. Apenas um pequeno sapato. Limpei com as mãos uma pinga do meu sangue na palma rasgada no punhal. Nenhum pânico me devorou a mente. Não havia confusões sentimentais. Uma sede impensável de morte imaculada começou desde os calcanhares e petrificou a minha humanidade por completo. 3 minutos depois, um helicóptero de classe militar liderado pelo Afonso aterrou no largo vazio na extremidade da via. Peguei nos sapatos manchados de sangue e dirigi-me para o helicóptero com os maxilares de pedra. Um único comando saiu da minha boca ressoando as amarras com sangue. Em 5 minutos, quero uma lista de qualquer rato e mosca a sair do mapa do radar de Lisboa, por via terrestre, naval ou aérea. Afonso apertou um emissor, o olhar negro fuzilando ódio visceral.
Inicia a Operação Cerco. Cancela os voos comerciais da cidade de Lisboa, portelas terrestres, o Tejo. Contrata a guarda de elite dos comandos a soldar de mercenários na Ibéria e as esquadras. Fecha em toda a Grande Lisboa. O telefone estremeceu. Um telemóvel sem identificador. Era um vídeo. O pano de fundo exibia velhas estruturas abandonadas dos navios de Cacilhas. O som áspero do estuário do Tejo chocava debaixo das latas com ferrugem, Leonor atada com correntes a uma cadeira arruinada. Um pano branco na sua pequena boca impedindo os choros aflitos. A face deformada, horrorosa com maquilhagem medíocre, a ressaltar a expressão sádica da Inês, invadia a perspectiva da imagem, a segurar e brincar com uma faca na cara a milímetros das covas de Leonor. Catarina de Melo, gostas da tua pérola preciosa, não gostas? Inês rugia no meio daquela demência perigosa e perturbada. Dou-te 30 minutos. Prepara 10 milhões em papel moeda com numerações limpas. E um barco cheio de combustível. Traz o dinheiro tu mesma e vem sozinha até as antigas fábricas de Margueira e de navios aqui de Cacilhas. Cuidado, um segurança extra e rasgo esta linda fisionomia, eternamente e desoladoramente. O telemóvel escureceu. Retirei gás e tática. Envolvi ao redor do buraco vermelho das palmas com frieza contida para travar a perda contínua de fluidos e sangue. O som não ecoou com remorsos na minha voz no silêncio turbulento. Irmão, aterramos e vou entrar lá, sozinha, nos velhos armazéns de Cacilhas do rio Tejo. A maresia corria densamente ligada com óleo oxidado nas vigas e correntes antigas. Eu trazia um grande saco desportivo pesado atado no meu corpo de linho claro e calçava botas e fardamento negro à tempestade lisboeta. Entrei no centro do silo de metal vazio e ecoado. Inês estava pousada acima da doca, numa grelha metálica 10 metros do chão. Havia 12 capangas armados de armas ilegais ao redor e um apontando espingardas caçadeiras modificadas. Leonor permanecia no patamar apertada a cabos sem folga. No som metálico em reverberação das botas, o riso agudo esbugalhado. Vieste mesmo? Eu sou muito valente, Catarina. Coloquei o saco desportivo no chão e puxei o fecho para rasgar a lateral de cima. Maciças, quantidades de pacotes de 100 e 500 euros brilharam de luxúria nas íris obcecadas da malta criminosa sob as vigas. O que tu pediste? Solta a miúda. O vento de Almada agitou os ecos calados do vazio nas paredes velhas. Inês soltou um arrepio sedento por humilhação no sangue encolerizado daquela perdedora, segurou os pequenos fios louros nas dores pungentes na minha Leonor e esticou uma lâmina com perigo iminente junto à carótida jugular minúscula e infantil de Leonor. Soltá-la? Ha, 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 Catarina, estás louca de futilidades. Catarina, Catarina, tudo seria mais simples. Achas que por eu ser expulsa, tudo estaria no chão por tu seres do berço de ouro dos Melo? Tudo estragaste e roubaste o idiota do Vasconcelos. A respiração de Inês desviava o metal em rasgadas marcas microscópicas de vermelho. O que queres para além disso? Fitei a figura degradante com pena inorgânica de a encarar num funeral. De joelhos, naquela merda ali no chão. Agora, Inês gritou a fúria incontrolável, eu te obrigarei. Rastejas ali como cabra humilhada na poeira. Diz bem alto, sou a puta da Catarina. Quando tu bateres com a testa aí de joelhos, até que o osso rache, vou retalhar a carótida daquela aberração à tua volta, para a dor esvoaçar toda a tua mente. Eu parei sem mexer uma pálpebra ou um gemido. Lentamente desprezei a casaca longa do sobretudo da gabardine contra o piso sujo a despontar. Olhei a doente mental. Inês. Cometeste o maior dos erros. O teu erro fatídico na vida não era tentar apanhar um playboy mimado e estúpido do centro de Lisboa, mas pensar num universo alucinado e distante, que poderes tentar chantagear-me e intimidar uma das maiores magnatas desta terra, assim de qualquer forma. As palavras saíram lentamente de entre os dentes afiados da minha voz, enquanto fitava a abóbada quebrada. E, com as palavras finitas, no silêncio reticente, 17 miras infravermelhas microscópicas perfuraram dos telhados rasgados. A cor luz vermelha alinhou o laser em pontos precisos em torno dos braços atiradores
espingardas e crânio de todos aqueles raptores. A rede insuperável do anjo de morte paralisou tudo na margem sul, num átimo absoluto, na retina das cobiças que agora não respiravam perante as armas do terror nos cantos altos do telhado de fábrica. As armas que os assaltantes erguiam não chegavam sequer a pistolas de brinquedo contra a magnitude desta armada. Bang! O estrondo seco de um atirador sniper na sombra rasgou a ventania à chuva sem avisar o respiro. A mão vil que oprimia a jugular de Leonor estourou no osso pulso, espargindo no chão com fumaça do disparo pesado. As facas voaram longe do degrau, e a Inês, arrematada de sangue atordoado, berrou histericamente a gemer pelo ferro, afiado num osso fragmentado por fuzil com o urro porco, nos guinchos mortais, à beira do colapso de insanidade perante as janelas em estrondo de 20. Comandos da Marinha de Segurança, paramilitar, encapuzados e armados do telhado, a descer nos cabos elétricos com sincronia brutal para atacar a base e derrubar e fuzilar, até os queixos caídos das faces, a pontapé nas botas, rasgando as armas. Do chão sem dar réplicas. Nos 4 segundos, os corpos dos traficantes estenderam ao chão os dentes sujos engasgados de pólvora dos canos contra a mandíbula para os trancar. Inês, em esguichos do sangue na fábrica, não entendeu, na angústia apavorada dos fuzilamentos do abismo. Quem és tu? Subi lentamente pela rampa metálica do 2º andar de botas, sem estardalhaço, até desatar os cabos, em volta do trauma da choraminga inocente, e devolvia nos abraços do meu comandante dos seguranças. Voltei para o patamar, peguei a lâmina suja com que se riu minutos passados. Eu contei há momentos que partite o sistema de todos os teus nervos num estrondo se tocares 1 milímetro nos genes dela. Ajoelhei de cócoras e pressionei com força para obrigar o pânico do queixo mutilado, que tremia com o som gelado contra o pescoço, e a ferida de medo onde via as pupilas, da falecida respiração do demônio. Não me mates por amor de Deus, Catarina. Leva. Dinheiro não faças. Saio de Portugal. Não me rasgues. Ela encolheu em modo esmagador num casulo a escapar ao X-ato. Tão demente aborrecimento e tédio varreu e encheu a minha íris vazia. Ao erguer os meus fios faciais num gesto repentino do fio fino, apunhalei a face, rasgando aquele vestido de fio torcido nos pescoços, cortando ao centro. No tecido voaram restos ensopados. Caiu uma medalha de fio de cobre clássico da família. Era o crachá do Santo Cristóvão torrado das cinzas, num estrondo escurecido, um fio de ouro estragado à ferrugem da morte. Toquei nele no X-ato a Inês de forma repugnante e nojenta na lama ensanguentada. Essa medalha com o selo dos meus. Andaste 5 anos na nojeira da tua posse, não tens peso fúnebre. Inês tremeu. Os lábios não proferiam demente as faces paradas dos ossos em agitação. Naquele asfalto, no meio da morte de destroços, tiraste com as mãos. Isso a minha pescoço paralisado, de um fumo com asfixias, ao Duarte, e mostraste as marcas tuas para te vender. Desfrutaste na minha linhagem de tudo, de dinheiro ao amor no luxo pisando e rasgando nojo na minha própria coroa de dores. Tu sabias sempre. Os dentes de Inês bateram até sangrar, estavas a desmaiar aí. Os vivos observam. As câmaras também deitei o ferro no canto e ignorei os restos sujos. Gastar-me nas tuas mortes vai manchar a honra. Um esgoto de pragas passará contigo nos piores cantos da pior prisão que se fez. No ecoar desse abismo, um som enorme azul-vermelho iluminou as sirenes que asfixiavam Margueira. Eram as esquadras, as carrinhas, do DCIAP, a romper de 30 luzes do alarme rodando pelo pavilhão para arruinar e cercar tudo no escuro de Almada. Bernardo saía no asfalto com polícias em torno dele, vestindo sobretudo preto no terno de elite que não vacilava. Inês ergueu o mandado de prisão oficial, sem cerimônias, nos óculos dourados. Pelo ataque nos homicídios e incitação a fogueiras dos fogos, burla superior aos 5 de milhões, extorsão e a raptos criminoso contra cidadão, apanhamos e arruinamos a vida, congelaremos contas ilegais, apreendemos propriedades. De hoje a 30 vidas da cadeia. A Interpol e a PJ do Porto tratará das transações ao teu estrangeiro em offshore dos cúmplices em que pensaste escapar.
e sem qualquer imunidade ou fuga para o estrangeiro ou fiança permitida, amordaçada para sempre. Leva! Gritos desesperados cortavam e enojavam sem salvação o som da dor dos feridos. As algemas entalaram-na nos portos, enquanto ela barafustava, no chão rastejando a berrar: "Sou a mulher do Vasconcelos." Não. Um pontapé surdo do meu segurança calou a demência e enfiaram nos carros fortes a cela no estrondo fechado. Estava pacificada e regressava aos passos de costas quando vi de perto, ao final da pista da ponte de poeira, uma face do veículo retorcido nas peças rasgadas na estrada da chapa. O Bentley chocou na parede, suja no pó, a 15 metros do limite do cais em desolação, tropeçando na roupa arruinada. Duarte desceu a lama cinzenta arrastado e viu-me no centro das dezenas dos meus comandos, da PJ do chefe supremo. Olhava a Leonor, rodeada do poder mais inquestionável da Ibéria inteira. Catarina. Os lábios do orgulhoso homem desfizeram o terror da miséria num gaguejo insustentável. Deu o passo. O estalo das miras, os barulhos das armas apontando diretamente às 10 cabeças dos mercenários à cara. O passo secou-lhe num poço abismal nos ossos, a paralisar o sangue. Quem és tu, Catarina? Por que os teus guardas de estado? Bernardo soltou um rugido gelado e adiantou nos óculos de ferro brilhante: Senhor Vasconcelos, eis que apresento a maior dona e investidora e herdeira e filha única dos barões da dinastia Melo. O anjo oculto e investidora dos fundos massivos do teu banco no Porto na falência e Wall Street desde o teu princípio. Duarte sucumbiu nos 2 joelhos na lama molhada, a tremer nos piores sustos de humilhação ao bater de caras contra chão pedregoso. Estava em choque a catástrofe colossal ao saber que as escadarias à glória dormiram na face da esposa caseira e foi rasgada pelas mentiras das garras do lixo de onde arrastara a Inês para humilhá-la perante a dor do desprezo que agora rui a fundação. Não é assim. Eu não. Duarte tremeu as mãos sujas de rasto da sua estupidez a bater cabeça. Enganei-me e fui idiota e sujo. Eu far-me-ia de servo e escravo para tu perdoares. Perdoa. Caminhei sem hesitar a uns metros de frente, com as chamas dos detritos das oficinas iluminando a ruína da alma num olhar nojo, frio. Tudo na tua mente são lucros, Vasconcelos. Não te interessava que eu era e de onde vinha, mas o pânico dos meus euros na banca da sociedade. E só por me desprezares naqueles chicotes. Tu nem mereces estar na luz da noite à porta de mim. Da algibeira pesada retirei o anel nojento e deitei-o à testa na calçada lamacenta. Uma argola de prata gravada SCI derretida, que queimou nos incêndios antigos dos destroços e dos braços nas feridas escondidas. Na prata, a calada inscrição e chamas dos destroços, onde Inês dizia o fogo apanhar de onde ele gritou no Algarve e que ele abandonou num saco. Na mente, o clarão invadiu na cabeça. Na dor de Catarina. A minha mão nos ferros no inferno dele, nas chapas cortantes onde salvá-lo, a esvair para o chão sem glória, a torrar a omoplata, a ferida na coluna, nos fogos que nunca trataste. No dia em que estraçalhaste 30 vezes no tronco da pele, chicoteada na minha casa. Duarte gritou um berro atroz do pior terror no estalar de loucos urros aos choros, murrando o peito aos remorsos, sem sentido. A esfolar a pele do medo, a bater na fronte no cimento, ensanguentado sem vida, ao redor do pranto, aos prantos no cimento, rasgado no desastre dos animais, a esticar-se por pedir a morte. Bateu. Pum, pum, pum contra o chão, a sangrar nas falências da dor. Sou um animal sem coração. Catarina perdoa por tudo. Perdoa e chuta as minhas costas como me chacinaste. Uma bota de milícia esmagou as costas num grito rasgado aos dedos dele no cascalho. Eu dou a vida. Desviei e ergui o frio olhar no oceano. Os 30 dos chicotes acabaram. Os teus negócios morrem na prisão de ti. Caminhei para as luzes do helicóptero amanhã de manhã. Sem teto, numa câmara do desespero nos buracos da ponte 25 de abril, o asfalto seria teu futuro e a tua cela final para os teus tristes séculos. Partam o resto e tirem-me daquilo. Os barulhos dos rotores esmagaram com ventanias do ar frio em todo o silêncio sem glória, deitando o patético a engolir os choros a desmaiar. Nunca seria avistado por mim ou tido nos pensamentos da história.
beijando a ferida e as lágrimas num sorriso doce. A nossa vida começou e vamos embora. Leonor aninhou aos ombros da mãe para uma das estrelas iluminada, para uma liberdade eterna, uma viagem e uma promessa em casa limpa do sangue. E para a coroa, a nossa casa onde seríamos livres. Um inverno gélido depois de um ano. Fitas de segurança cercavam os carros, tribunas. Em menos de meio mês, tudo da dinastia do Vasconcelos secou numa sepultura em Lisboa para retalho do pó e credores e escândalos das fraudes com Inês, condenada com 15 anos. Para cobrir os abismos nas dezenas dos milhões, faliu pessoalmente na penhora. Duarte, endividado a 100 trilhões, num miserável rato calado vagou até Sintra, aos portões colossais dos palácios de famílias dos Melo em Cascais. Batendo as grades na porta num temporal, 3 dias de febre, a gritar ao longe dos relâmpagos, o ecoar por Catarina e perdoar. Mãos nos ferros nas lamas gélidas. Nos 4 dias o portão dourado de bronze vibrou. No nevoeiro os irmãos de elite não deram qualquer compaixão. Não olhas para a raça dos nossos. Os meus pés de lama. Sabes que Catarina hoje janta no rio, compra milão, grita perante as dores do chão para não seres arrastado nas pedras no Tejo. Lixa-te. Bateram as fechaduras impiedosas no desespero absoluto dos portões aos focos vazios. A esperança do Vasconcelos ruiu com um sorriso calado sem rasto, num vidro nas varandas superiores, num simples vestido macio no chá. E sumiu para dentro na sombra para o ignorar. Em dezembro, o enorme esplendor no casino do Estoril, do jantar das cúpulas financeiras e as elites gala europeia. Eram brilhantes candelabros de ouro nos champanhes no mar. Vesti na sala as faustosas galas na alta costura e vestidos do noir. Todos, diretores de banqueiros da Suíça, ao FMI e os tubarões. Os charutos riam num toque cintilante numa taça nas pedras. Um anel diamante dos Melo brilhava intocável no domínio invisível. A glória era a rainha magnata, a rir em triunfo ao Morgan nas taças em cristais, onde as brincadeiras referiram no passado. Sabem do falhado do ex da senhora Melo, não sabem? Um riquíssimo ria nos cantos. Foi visto a estivar peso nos portos de Lisboa e Setúbal, esfarrapado e doente dos cães. Riam sem compaixão num circo com desprezo absoluto. Eu virei do gole a janela cristalina do casino para as taças à lua brilhante. A boca fez um sorriso plácido de tranquilidade gélida. Um lixo que apodreceu a porta e apagou da memória do sol sem um único pingo da pena. Leonor, com os 6 na branca gala linda, corre em braços dos corredores cintilantes, rindo felizes. Abraçou-me. Mãe, tio comprou as entradas dos foguetes do Tejo de noite. Com um sorriso abracei a luz do meu amor ao beijar. Vamos, a mãezinha vai ao céu na janela. A caminhada com os saltos brilhantes na varanda Estoril, nas brisas, nas lufadas em frente à noite, para as fogueiras explodirem dos mares. Os brilhos riscaram nos sonhos libertados. Todas as cruéis memórias evaporaram. No fim, um amor verdadeiro no mundo com vida, na verdadeira felicidade de rainha.